Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros DF. Bom, e no vídeo de hoje vamos analisar um produto que está virando tendência no mercado nacional, que se trata aí das telinhas de auxílio ao controle de calor. Hoje nós vamos analisar aqui a Mahala Safe Screen, mas basicamente tudo que a gente analisar na Mahala Safe Screen vai se aplicar às outras telinhas do mercado, E também queria mandar um salve importante porque esse vídeo aqui foi um pedido de vocês, fazer os prós e os contras deste produto aqui. Então, a pedido do Pré-Bianca, que falou aí no comentário de um vídeo para a gente trazer um pró e contra do produto, quais são os pontos positivos e negativos, e também o Guilherme Puyani, eu acho que é isso mesmo, Acho que eu falei errado, se eu tiver falado me desculpe, mas ele também falou que tem curiosidade em se informar mais a fundo sobre esse produto. Então vamos lá, hoje nós vamos analisar ela direitinho aqui para vocês e vamos falar os prós e contras da telinha da Mahala Safe Screen. Vamos lá. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a apresentação do produto. Como vocês podem ver aí nesta imagem, ele vem numa caixinha bem simples. Eu também não vejo o porquê de colocar uma embalagem muito elaborada no produto, já que a proposta dele é ser um produto com custo-benefício bom, Então não tem o porquê de investir muito em uma embalagem e encarecer o valor do produto. Mas é uma embalagem bem bonitinha, aí serve para proteger o produto durante o transporte. Tem aí a logo da Mahala e atrás temos aí o nome Safe Screen, Uma caixinha bem estilosa e bem simplesinha, Ela faz o serviço dela e é isso que importa. Bom, e prosseguindo então, vamos falar sobre a funcionalidade da telinha aí, da Mahala Safe Screen. Para que ela serve? Bom, a telinha você coloca ali em cima do seu roche com o papel alumínio, Vale ressaltar aqui, eu sei que você já deve saber, mas por via das dúvidas é bom ressaltar que ela não dispensa o uso do papel alumínio, certo? Você tem que utilizar o papel alumínio e colocar a telinha por cima do roche, O que ela auxilia? Em primeiro caso, ela vai auxiliar aí a oxigenação do carvão, ou seja, a probabilidade do seu carvão apagar na parte de baixo, que ele fica em contato direto com o papel alumínio, ou ficava antes da utilização aí da Mahala Safe Screen, ela costuma apagar dependendo da qualidade do carvão, Quando você vai bater o carvão, você vê que ali embaixo do carvão está um pouquinho escurinho, ele estava apagando, dependendo da qualidade ele apaga mesmo, e aí você tem que ficar girando ali os lados do carvão, porque não passa oxigênio. E para a combustão do carvão, para ele conseguir ele entrar em combustão, ele precisa absorver o oxigênio, Então ele estando ali em contato direto com o papel alumínio, muitas das vezes ele não consegue absorver ali o oxigênio na parte de baixo. Então com a Mahala Safe Screen você já corta esse problema, já que tem um metal trançado e fica uma certa distância ali entre o papel alumínio e o carvão, então consegue passar o oxigênio ali embaixo do carvão e ele não vai apagar por conta da Mahala Safe Screen. Bom, outro ponto também positivo aí é que pela Mahala Safe Screen ser de metal, ela consegue distribuir melhor o calor por toda a superfície do seu alumínio, toda a superfície do roche. Então, por mais que o roche esteja em uma posição, ele vai conseguir, a Mahala Safe Screen consegue distribuir uniformemente ali o calor para toda a superfície do seu roche. É lógico que onde o carvão estiver em cima, ele vai passar um pouquinho mais de calor, mas isso não significa que o outro lado vai estar sem calor, Ele vai conseguir distribuir um pouquinho melhor o calor para toda a superfície do roche. Isso é um ponto bom, mas no meu caso eu posso falar também que a gente fica um pouquinho mais preguiçoso com a Mahala Safe Screen, porque diminui um pouquinho a necessidade de você estar rotacionando o carvão com tanta intensidade, Então, se eu rotacionava o carvão, por exemplo, estou utilizando um roche pico aqui da Tangiers e fumando uma Kenny Mint, então se eu rotacionava o meu carvão ali umas 10 vezes durante a minha sessão, agora eu passo a rotacionar 3, 4 vezes ali no máximo, Ele não deixa com que queime apenas uma parte do tabaco, mas é lógico que vale ressaltar também que isso não dispensa a rotação do carvão, Você tem que continuar rotacionando o carvão, porém você pode ficar mais tranquilo, talvez se você estiver jogando ou fazendo um trabalho de faculdade, algo do tipo, você vai poder ter mais tempo ali para focar no que você estiver fazendo e não se preocupar tanto
com a rotação do carvão. Ele também auxilia muito em roches pequenos, né, que no meu caso eu utilizo muito o roche pequeno, né, durante o meu dia a dia. Eu gosto do Evibomatic, eu gosto do pico da Econo e também do pico da Tangiers, é um dos que eu mais utilizo quando eu vou fumar tabaco preto, é o pico da Tangiers, né, e esse roche ele tem uma cuba extremamente pequena, né, então assim, antes da Mahala Safe Screen, eu tinha que deixar os carvões muito separados e dependendo do arguilho que eu estava fumando, o carvão fica caindo toda hora, né? Então assim, é um pouquinho chato de controlar o calor no pico sem uma telinha dessas, né? Então é muito mais fácil com uma telinha dessa, porque eu posso deixar, se eu quiser, eu consigo deixar o carvão até mesmo fora da cuba do roche, né? Ele vai estar ali do lado e ele não vai cair, né? Porque a Mahala Safe Screen tem um tamanho muito bom, né? Então ele vai ajudar bastante, ainda mais em roches pequenos, né? Que é o meu caso. Eu deixo só metade do roche em cima da cuba e a outra metade fica ali suspensa, né? Suspensa não, porque está em cima da Mahala Safe Screen, né? Mas eu consigo deixar os carvões mais separados e conseguir um controle de calor melhor durante toda a minha sessão, e aí no final da sessão, quando o carvão estiver diminuindo, eu vou juntando eles mais um pouquinho, deixando mais em cima ali da cuba, né? Então para roche pequeno é um adianto enorme para o seu controle de calor durante a sessão. Também ainda falando sobre a utilização da Mahala Safe Screen, ela também pode te auxiliar em questão com essências que tem muito melaço. Eu posso colocar como exemplo talvez a 3D, Fumari, Zig, essas essências que têm um acúmulo de melaço e na maioria das vezes é um melaço muito aquoso, né? Então quando você coloca o carvão, praticamente instantaneamente ela começa a borbulhar muito, né? Ali no início, quando você está fazendo o cozimento inicial da sua sessão. E quando ela borbulha, na maioria das vezes, sem uma telinha, né? Sem uma telinha, na maioria das vezes, esse melaço sobe, né? E entra em contato direto com o carvão. O carvão faz a queima instantânea também desse melaço e pelo fato de ter um pouco ali de um açúcar, de uma glicerina, né? Ter alguns componentes ali, ela fica grudada no papel alumínio, né? Ela não evapora, ela fica ali meio que aqueles pontinhos pretos, né? Que vocês já devem ter acontecido com vocês. E aqueles pontinhos pretos, como vocês sabem, dependendo da intensidade ali, ele pode ficar trazendo um sabor de queimado durante toda a sua sessão, né? Então é muito ruim. Então com a Mahala Safe Screen você diminui as chances, tá? Porque dependendo do roche que você utilizar e da quantidade de melaço, ainda pode ser que suba melaço, mas é muito difícil, mas também não é 100% de certeza, porém diminui bastante a chance ali de subir melaço e entrar em contato direto com o seu carvão. Bom, e prosseguindo então, vamos falar um pouquinho sobre a durabilidade deste produto, certo? Agora em específico eu vou falar da Mahala Safe Screen, né? As outras vantagens que eu falei praticamente se aplicam a todas as telinhas, mas esse ponto é somente da Mahala Safe Screen porque é o que eu estou usando no meu dia a dia nas minhas sessões, né? A durabilidade dele, como vocês podem ver aí nessa imagem, ele vai escurecendo, é normal ele escurecer, né? Como vocês podem ver, tem uma novinha e ao lado tem a que eu utilizo no meu dia a dia e é a que eu estou utilizando também agora neste exato momento. Então ele escurece, é normal, inclusive essa logo aí que tem da Mahala no meio foi aplicada com calor, né? Então ele praticamente queimou aí o ferrinho desenhando aí, né, a logo da Mahala. E é normal, isso não vai afetar em nada na sua sessão e praticamente não vou falar infinito, certo? Mas esse produto vai ter uma durabilidade aí muito boa, né? Pode acontecer de, cara, com muito tempo ele se desgastar um pouquinho, né? Alguns desses ferrinhos aqui se desgastar muito, porém estamos falando de um produto que custa na média aí de 20 a 30 reais, então, né, ele vai durar pelo menos um ano aí, é certeza absoluta, né? E sei lá, talvez 2, 3, até 5 anos para ele se desgastar e você precisar comprar outro, né? Então é um produto com custo-benefício muito legal e se estragar também dá pra gente comprar outro porque ele vai durar pelo menos um ano aí tranquilamente, né? Então contra a duração dele é praticamente eterna, e não é eterna porque um dia vai se decompor, né? Mas assim, vai durar bastante. Vamos então para os prós e contras, né? Quais são os prós e quais são os contras? Diante de tudo que eu falei, né, dos pontos dele e do que ele auxilia, já dá para perceber que ele vai ter mais pontos positivos do que negativos, né? Então ele não vai ter exatamente um ponto negativo, mas vai ter momentos
em que vai ser melhor você não utilizar a Mahala Safe Screen, né? Então vamos começar então pelos pontos positivos, né? Os pontos positivos. Ele vai te auxiliar bastante no controle de calor, né? Como eu disse, ele distribui muito bem e vai diminuir a necessidade ali de você estar fazendo a rotação dos carvões, né? Não vai excluir em 100%, mas você vai poder fazer menos rotação porque ele distribui o calor de forma mais uniforme. Esse seria um ponto. O segundo ponto, o preço dele. É um produto extremamente barato, está vindo separadamente, né? Está sendo vendido separadamente, então você não precisa comprar um Roche para poder utilizar a telinha dele e nem nada do tipo. E também, em específico aqui da Mahala Safe Screen, eles fizeram de um tamanho maior, né? Então tem outras telinhas que tem um tamanho menor e às vezes você vai colocar num 7 da vida, por exemplo, ela vai ser menor do que a cuba do Roche, né? Então aqui foi feito especificamente para todos os tipos de roches nacionais, né? Então tá aí outro ponto positivo, que ele se adequa muito bem, né? Foram 2 seguidos. O segundo ponto positivo, que ele tem um preço muito bom, e o terceiro ponto positivo é que ele se adequa aos roches nacionais, né? Um produto feito exatamente para o público brasileiro e os produtos que nós consumimos aqui no nosso mercado. O quarto ponto positivo seria a questão que ele evita aqueles furinhos pretos, né? Então, na maioria das vezes a gente vai fumar uma essência que tem muito melaço. Pode acontecer, né? Mesmo você secando ali em cima ou tirando um pouquinho de melaço ali no papel alumínio antes de montar o roche, pode acontecer de subir ali o melaço para o carvão e fica aquele gosto horrível durante a sessão, então ele já corta isso. Seria um quarto ponto positivo. E o quinto ponto positivo também é especificamente para roches pequenos, né, que ele auxilia bastante. Sempre foi uma missão fumar uma sessão num pico da Tangiers sem a Mahala Safe Screen, né, ou qualquer outra telinha de auxílio ao controle de calor. Porque esse tempo todo que eu estou falando, se eu tivesse deixado o carvão ali em cima, do jeito que eu fazia antigamente, minha sessão já teria queimado com certeza, né? Então era muita rotação de carvão e era bem chatinho de fumar no pico da Tangiers. Hoje eu já consigo fumar de boa. Então, para roches pequenos é praticamente indispensável uma telinha de auxílio ao controle de calor. E para finalizar aqui, o nosso último ponto positivo é que ele ajuda assim a sessão a durar um pouquinho mais, né? Porque muitas das vezes ou a gente joga muito calor em uma parte só do roche, ou a gente joga muito calor no início da sessão, né? Então a sessão dura um pouquinho mais porque você consegue distanciar mais os carvões, né? E ele consegue distribuir melhor o calor. Então não vai acontecer de você queimar só uma parte do tabaco, depois queimar outra, e quando você voltar essa outra parte já vai estar queimada, e às vezes você vai desmontar o seu roche e vai ver que tem um pouquinho de essência boa ali embaixo, né? Então ele ajuda a cozinhar uniformemente toda a sua essência, e isso faz com que você ganhe alguns minutinhos de sessão a mais, né? Não é nada milagrosamente alto, a gente está falando aí de 10, 20 minutinhos no máximo a mais na sua sessão. Bom, antes da gente falar aqui dos contras, né, do produto, algo que eu não falei durante o vídeo todo e eu realmente esqueci, é que hoje nós estamos utilizando aqui o nosso setup Mahala Hype, né, para harmonizar aí a marca, né, usando tudo aqui da Mahala, tá muito legal. E estou utilizando também um Roche Pico da Tangiers, papel alumínio Eleventim, 2 peças de carvão King Coco aí que eu estou testando, a Mahala Safe Screen, obviamente, e estou fumando uma Kenny Mint, né, uma Kenny Mint Noir, aí uma essência que eu não tenho palavras para descrever o tanto que eu gosto dessa essência, né? Então deixa eu dar umas puxadinhas que eu passei o vídeo inteiro falando, né? Vamos dar uma degustada. Bom, o sabor aqui ainda está perfeito, por mais que eu passei aí praticamente 30 minutos falando sem rotacionar o carvão, sem dar uma puxada, sem dar uma soprada, e o sabor ainda está perfeito, não está precisando rotacionar e também não está apresentando que vai queimar, né? Então tá aí também uma Mahala Safe Screen, sem ela provavelmente já teria queimado ali a minha sessão inteira. Falando um pouquinho dos contras, ele é um material um pouquinho frágil, né? Eu não senti muita resistência, por mais que você tenha que fazer uma força para conseguir amassar, entortar ou até mesmo quebrar uma dessa. Ele é um material
um pouquinho frágil, né? Então talvez tenha que tomar um cuidado na hora de colocar a mochila, né? Para não bater a mochila em algum lugar e entortar, ou algo do tipo assim. Um segundo ponto que não é um contra do produto, não é um defeito do produto, mas que não vale muito a pena a utilização dele, por exemplo, no Roche 7, né, que é um Roche de uma cuba grande, e pelo menos aqui em Brasília, né, no meu dia a dia eu costumo utilizar 2 peças de carvão, né, e por mais que ela ajude a distribuir o carvão, ela também consome um pouco do calor do carvão para aquecer ela, né, então ela aquece e passa o calor também. Então, no caso de um Roche de uma cuba muito grande, é melhor você utilizar sem ela, porque você consegue aproveitar melhor o calor que o carvão vai oferecer, né? E no meu caso eu posso utilizar um abafador, né? Porque, enfim, ela é muito grande, você não consegue colocar o abafador ali com a Mahalo Safe Screen, então você tem que tirar. Esse é um dos pontos contras, né? Dela ser muito grande, porém que é muito melhor por ela se encaixar em todos os tipos de roche que a gente tem no mercado nacional, né? Então, em roches muito grandes, eu não vejo grandes vantagens de utilizar uma Mahalo Safe Screen, porque você acaba perdendo um pouquinho ali do calor que seu carvão pode oferecer, ainda mais no meu caso, que utilizo só 2 peças de carvão. Imagino que muitos estejam utilizando também por causa do preço do carvão, então não vejo muito benefício em utilizar um roche grande, mas no meu dia a dia estou utilizando em todas as minhas sessões. Bom, então foi essa a nossa análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiver restado qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ler com certeza. E lembrando, se você quiser adquirir a sua Mahalo Safe Screen, já tem disponível lá na Duff Narguilés, a tabacaria oficial aqui do canal. Se você quiser acessar o site, basta escanear este QR Code ou digitar lá no seu navegador www.duffnarguilés.com.br. Lá você encontra a Mahalo Safe Screen e qualquer outro acessório ou narguilé que você precisar, certo? Você também pode utilizar o nosso cupom de desconto NarguilheirosDF5 para garantir 5% de desconto em todas as suas compras no site, pagando no boleto mais 5% ou parcelando em 12 vezes sem juros aí no seu cartão de crédito, certo? Bom, eu queria pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, Facebook, Instagram e Twitter, para vocês se manterem informados do nosso dia a dia aqui do canal e também conferir os nossos unboxings que a gente faz através do nosso Instagram, certo? Também muito importante, botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações se quiser ser notificado de todo vídeo novo que chega aqui na área e deixe o seu like, que ajuda bastante para este conteúdo ganhar relevância e chegar para cada vez mais pessoas. Foi esse o nosso vídeo de hoje, nossa análise, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo vídeo.